Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu tenho o prazer de receber Donato Filho, ele que é diretor-geral da Volt Robotics. E ao meu lado, neste programa especial, o presidente da ABGD, Guilherme Crispim. Agradeço aos dois, em especial ao Donato. Muito obrigado pela gentileza, Donato, de aceitar o nosso convite. Não, eu que agradeço aqui essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre energia elétrica de forma geral. Agradeço muito aqui essa possibilidade, agradeço o Crispim e um prazer te conhecer também pessoalmente. Mauro. Eu que agradeço. Guilherme, temos aqui para conversar bastante sobre essas iniciativas que envolvem até inteligência artificial. Esse mundo da energia é mesmo dinâmico, né? E cada vez mais, né, Mauro? A gente tem vivido isso nos últimos anos, talvez nos últimos 4, 5 anos de forma muito intensa, principalmente na geração distribuída, na GD, né? Claro, a gente já conhecia o Donato aí de outros momentos energéticos e o trabalho, né, que ele faz, que a Volts faz no mercado, né, principalmente nessa parte de inteligência, de ajudar a entender o histórico, o que foi, para onde está indo. Então, é uma satisfação tê-lo aqui para conversar dele e também um pouco dessas tendências e tudo. O mercado está muito agitado, né? Então, sempre é bom. Sempre traz novas informações. Donato, essa pergunta que eu vou lhe fazer é recorrente aqui no nosso podcast. Você é engenheiro eletricista. Em que momento que o Donato encontra a energia, a eletricidade, ou foi a eletricidade, a energia que te encontrou? Como é que foi isso? Rapaz, é uma história que eu acho que eu gosto muito dela, porque o meu pai era pedreiro, ele fazia as casas. E ele tinha um senhor que era o eletricista dele. Então, depois que ele fazia a casa, o seu Geraldo ia lá e fazia a instalação, né? Só que o seu Geraldo, ele não era muito ponta firme, sabe? Ele não cumpria prazo, né? Atrasava. E meu pai precisava que acabasse a obra para ele poder receber, pagar todo mundo que trabalhou com ele e tudo, né? Aí um dia meu pai me chamou, eu tinha 14 anos, e falou: você vai ser ajudante do seu Geraldo. E você tem 60 dias para virar o eletricista, porque você vai ser o eletricista. Isso com 14 anos. Isso com 14 anos. Aí eu olhei pro meu pai assim, eu não entendia, já tá bom, né? Se ele falou, né? Então eu ia para a escola de manhã, voltava para casa, ia atrás do seu Geraldo. Aí no fim da tarde o seu Geraldo ia embora, rapaz, eu ia lá e abria todas as caixinhas que o seu Geraldo tinha fechado para tentar descobrir o que ele tinha feito, né? Como é que ele fazia a luz acender, eu não sabia, né? E aí eu tive uma sorte muito grande, né? Que eu tinha um professor no colégio, que era o Valdir, né? Ele continua lá em São Carlos, hoje em dia ele é dono de um colégio. E eu cheguei, Valdir, eu sabia que ele era professor de física e engenheiro eletricista. Falei: Valdir, eu não sei o que é fase, eu não sei o que é neutro, eu não sei a diferença de 110, 220, eu não sei o que é intermediário, eu não sei ligar motor. Cara, eu não sei nada, velho. Fio de 2, fio de 4, como é que funciona esse negócio? Falei: fica calmo. Vem aqui à tarde na monitoria, se não tiver ninguém, né, que normalmente não tem, eu te explico essas coisas. Rapaz, e ele foi várias monitorias, ele desenhava a lousa perfeita, assim, sabe? Ele fazia aqueles desenhos para mim no papel, eu tenho guardado até hoje. Durante a pandemia, acho que a gente ficou mais emocional, eu fiz um vídeo para ele agradecendo ele. E aí eu falei: putz, aprendi, descobri o que era neutro, o que era fase, como que ligava. Ele pediu para separar a iluminação de tomada, fui fazendo circuitos. Aí eu falei: nossa, vou ser engenheiro. E aí foi nessa fase aí, com os 14 para 15 já, né, eu aprendi nos 15, até entre os 14 e 15 eu fiz muita coisa errada. E aí eu falei: vou ser engenheiro. Então foi aí que a eletricidade me achou, né? Isso era 1987, 88, né? Agora, pelo menos já chegou com dúvidas pertinentes, né? Você viu que já foi avançado para o que era fase, o que era neutro, o que era o fio de 2, o fio de 4, enfim, né? Já ajudou ele a te ajudar, né? Porque eu já tinha desmontado as caixinhas do seu Eu Geraldo. olhava daí. Agora a dúvida que fica, né, Maldo? E 60 dias, cumpriu o prazo ou... Não, cumpri o prazo porque realmente eu vi o que meu pai sofria, sabe? Porque essa questão, assim... perguntaram para o Alan Greenspan, né, quais eram as duas coisas mais importantes para um país se desenvolver. E ele falou duas coisas que tinham tudo a ver com essa história. Ele falou: olha, a primeira coisa é o direito de propriedade. Porque se você trabalha para conseguir alguma coisa e aquela coisa vem alguém e pega e tá tudo bem, ninguém vai trabalhar, porque não faz sentido. E se não fizer sentido trabalhar,
nenhuma nação vai se desenvolver. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa tem tudo a ver com o seu Geraldo. Ele falava, olha, se as pessoas não acreditarem nas palavras umas das outras, o país não se desenvolve. Porque quando você não acredita na palavra, você exige o contrato, você exige isso, você exige aquilo, você exige não sei o que. A hora que você vai ver, você gastou tanto tempo para poder combinar o que vai fazer, que alguém já teria feito por 1/3 do preço. Né? Então tudo vai ficar muito caro, tudo vai ficar muito difícil. Então eu vi ali, o seu Geraldo falava, não, quinta-feira está pronto. E, demorava mais 10 dias. Então essas coisas acho que são importantes. Né? Ô Donato, você levou, acredito eu, para fazer um trocadilho aqui da nossa área, um choque quando o Donato pai te disse, olha, tua vida agora você vai ser eletricista. Mas qual é a relevância disso no resto da tua vida até agora? Desse momento, você tem a lembrança dele falando com você? Você consegue entender o que ele estava te propondo ali naquele momento? Então, eu acho que isso mudou completamente minha vida. Foram assim, esses 60 dias aí com o seu Geraldo de substituir virar eletricista. Você demitiu o seu Geraldo falando nisso ou não? Não, meu pai, né? Mas acho que isso aí mudou completamente, porque dali eu fui fazer engenharia. A maioria dos meus amigos que eu trago até hoje vieram da universidade. Conheci minha esposa por causa da universidade. Então, tudo girou em torno disso, sabe? Da eletricidade, né? Fui estudar fora para aprender sobre eletricidade. Então, fui trabalhar numa empresa de energia. Trabalhei quase 20 anos, né, numa empresa de energia. Depois, quando a gente fundou a Volt em 2020, é uma empresa de consultoria para empresas de energia. Então a gente foi tudo praticamente virou energia elétrica daquele ponto em diante, né? Graças ao seu Geraldo. Né? Se o seu Geraldo entrega no prazo, tinha virado economista mesmo. Que nem eu. Nem jornalista. É muito isso. Bom. Que coisa maravilhosa. Por aí. Você tinha esse sangue empreendedor? Onde é que você desenvolveu isso para você? Acabou de dizer que construiu uma carreira, né, de quase 20 anos na EDP, né, que é Energia de Portugal, é isso? Isso, na Energia de Portugal. Eu entrei lá em 2003, né, eu saí de lá em 2020, foram 17 anos de EDP. De EDP. Eu entrei como comprador de energia numa distribuidora, né? E aí o grupo foi se transformando, as 3 distribuidoras viraram uma coisa só, depois teve a junção das empresas de geração. Então a gente foi de distribuição, geração hídrica, geração térmica, transmissão, comercialização, até que no fim eu era responsável pela regulação, né, de geração, transmissão, distribuição, comercialização e pela gestão de energia também de todos os ativos. Né? A transmissão não tinha gestão de energia, mas tinha a parte do back-office também que ficava comigo. Então foram 17 anos lá. Né? E como é que você chegou até a empresa? Até a EDP? Rapaz, é uma história engraçada, porque quando eu estava na universidade, no primeiro ano que eu estava na universidade, entrou um professor na sala. Né? Ele falou, olha, eu estou com uma bolsa aqui de estudo, quem quiser ir lá trabalhar no laboratório nosso, vamos lá. E ele ficou falando umas coisas lá de operação de usina, umas coisas que eu não entendia nada, eu não sabia nem que era uma bolsa. O que é uma bolsa? Né? Como alguém dá uma bolsa? Vai te dar uma bolsa? Assim, o que era bolsa isso? de estudo. Eu não cheio de livro. Bolsa de estudo. Aí eu peguei e fui lá. Falei, professor, eu quero trabalhar aí. Ele falou, o quê? O senhor falou os negócios de usina, essas coisas, deve ser legal. Ele falou, mas você está em que ano? Eu falei, estou no primeiro ano. Mas essa bolsa é para quem está no segundo para frente. Você não pode estar no primeiro, você não fez a matéria tal. Professor, mas deixa eu trabalhar aí, deixa eu ver o que é. Aí ele pegou e me deu um artigo e falou, lê esse artigo. Né? Era o professor Adriano. Ele falou, você lê esse artigo. Sexta-feira que vem eu vou estar na sala tal, aplicando prova a tal hora. Você vai lá e me fala o que você aprendeu. Né? Aí eu li o artigo, cara, eu não entendi muita coisa, mas eu entendi que ele estava operando usinas em cascata e a ideia era saber qual que é o melhor jeito de esvaziar as usinas, de cima para baixo, de baixo para cima, que impacto isso dá e tal. E era um artigo muito bem escrito, tá falando, nossa, eu gostei disso daqui. Eu falei, professor, eu entendi isso, entendi aquilo, é melhor assim, é melhor assim. Ele falou, você entendeu mesmo. Só que eu não posso te dar bolsa. Não, professor, mas eu não posso só trabalhar lá, não precisa ter bolsa, não precisa ter nada, deixa eu só trabalhar lá. Eu já tinha descoberto que a bolsa era como se fosse um dinheirinho por mês e tal. Aí eu fui trabalhar lá com ele no laboratório, no primeiro ano. E aí a gente começou a trabalhar em vários projetos com as empresas. A gente fez um projeto com a Eletronorte, na época, que era um professor da Unicamp até, para simular a balbina, né? A gente fez um projeto com a Duke, naquela época que acabava de privatizar. A gente começou a fazer um projeto com a CESP, né? E foi fazendo projetos. Aí, um colega, né? Que no fundo passou a ser meu chefe, né? Que era o Michel lá da IDP, tinha uma vaga, ele ligou para um pessoal que ele conhecia da CESP.
Aí, pessoal, tem um rapaz aqui que está trabalhando com a gente aqui num projeto, então você vai gostar dele, liga pro Donato. Aí, só que aconteceu mais 2 coincidências, que eu falo que eu nunca vi isso acontecer, né? Ele ligou para um colega que ele tinha na Duque, né? Que era outro lugar que ele está fazendo projeto. Aí o rapaz, que era o Carlos Severino, falou, Carlos, você tem alguém para me indicar e tal? E o cara, pô, tem um rapaz fazendo um projeto aqui, você vai gostar dele, liga pro Donato, né? Eu falei, pô, de novo vou ligar pro Donato, né? Aí ligar tinha, pro Donato. E tinha um professor lá na USP, que era o professor Dorel, né? Que tá até hoje trabalhando bastante, né, no setor. E ele estava me ajudando em algumas coisas do doutorado. E ele era consultor na EDP. O Michel chegou, Dorel, você tem alguém para me indicar? Falou, conversa com o Donato, tive uma banca lá. Ele falou, não é possível, cara. E aí deu certo dele a gente fazer entrevista. Pô, mas também, né? Não, mas foi uma entrevista mais maluca que eu já vi, assim, porque a gente só ficou contando piada o tempo inteiro, saindo de risada. Aí cheguei em casa, minha esposa perguntou, como é que foi a entrevista? Ah, dancei, porque eu caí nas pegadinhas dele, eu fiquei contando piada, falando besteira, os caras nunca vão me contratar. Contratou. Ele contratou. Eu conheço alguém que também conta várias piadas E dá certo. E dá certo. Então, ele era mineiro ainda é, né? Mineiro do Pico do Papagaio, lá como chama? Né? Airuoca. Airuoca, isso mesmo. Perto, tá perto. Pertinho. Tá perto do litoral ali. Né? E aí que eu fui para a EDP e que eu entrei no setor. Isso foi em 2003. Em 2003. Antes de falar da Volt Robotics, né, Guilherme, eu queria te ouvir um pouco. Você falou do teu pai, já citou ele aqui em vários momentos. Como é que é essa relação? Como é que foi tudo isso até chegar? Você chegou à universidade, você fez a Universidade de São Paulo, né? Depois fez mestrado fora, uma carreira bonita. Como é que é? Ele viveu isso? Como é que é tudo isso para você e para ele, para a família, né? De modo geral. Não, eu acho que né? foi para a família, assim. Era uma família, a gente sempre foi muito unido. Eu tenho 2 irmãs também, sempre um torceu muito pelo outro e tal. Acho que foi um negócio, tive uma sorte danada, né? De ter nascido na família que eu nasci, né? Do pessoal, todo mundo se ajudar, todo mundo tá junto, né? Mesmo nos momentos mais apertados e tudo, tá todo mundo sempre junto. Então, acho que isso foi muito bom. Foram muitos momentos de aperto na vida de vocês? Não, quando eu nasci e tal, meu pai já estava se aposentando, né? Ele foi motorista, depois mestre de obra na Federal. Aí tinha uma receita mais estável, mas antes disso ele trabalhou de caminhoneiro, fez um monte de coisa, então os apertos foram maiores. Acho que as minhas irmãs, que são mais velhas, sofreram mais os apertos do que eu. E depois na fase mais adulta, assim, não, aí o pessoal tá todo mundo vivendo bem, graças a Deus. O pessoal continua lá em São Carlos, só eu que fui para São Paulo, né? Da família. E tá lá em São Paulo. Acho que precisamos saber, né, Guilherme, o que faz a Volt Robotics? Como é que surgiu essa ideia? Apresenta essa empresa para nós, por favor. A Volt Robotics, ela é uma junção, né, o Volt é setor elétrico, né, que tinha que ter, de energia e tal. E o Robotics é trazer essa parte de ciência de dados, de inteligência artificial para o setor, né. Quando eu comecei essa história lá na universidade, né, uma das coisas que a gente fazia muito lá no laboratório, lá naquela época, 93, 94, era treinar rede neural, essas coisas para prever chuva. Tinha uns colegas que trabalhavam no mesmo laboratório que quando você tem uma falha no sistema, né? Por isso tem uma falha numa linha de transmissão. Você tem que saber onde foi para poder alguém lá ver, né? Aí como é que você sabe qual é a distância? Então o pessoal também fazia esses algoritmos inteligentes para ir lá. Só que isso era 94, isso que eu ia 95. Falar, 94, 95, isso. Né? Foi de 30 anos aí. E aí, essas coisas então Só que naquela época a capacidade de processamento era muito limitada, né? O nosso laboratório naquela época tinha umas coisas que em nenhum lugar tinha, que eram umas estações da Sun. E eram quatro eram de tela preto e branco, né? E uma era de colorida. Então a gente ficava meio que vendo o hábito de cada um para chegar lá, a hora que não tinha ninguém lá. Então você chegava às vezes 5 da manhã, não tem ninguém no laboratório, você podia usar a colorida, né? Ter uma tela colorida para trabalhar era um luxo, assim, absurdo. E lá nessas estações dava para treinar esses algoritmos e tal, porque elas eram mais parrudas ali para a época, né? Computação paralela era uma coisa que o pessoal falava, mas para fazer você tinha que fazer na unha mesmo. Manda o pacote para o computador, pega de volta, era uma coisa muito trabalhosa, né? Então hoje em dia é bem mais fácil, já tem um monte de coisa feita que sincroniza os pacotes, faz tudo. Naquela época era bem trabalho de programação pesado. E a gente fazia essas coisas então de treinar as redes neurais. No meu caso era para prever chuva. E tem uma coisa que a gente fazia que era muito interessante, né? Depois até para a gente compartilhar algum artigo, alguma coisa assim com vocês, que
A gente tinha um algoritmo que a gente falava que ele era o Deus, tá certo? Ele sabia o quanto ia chover. Então, o que a gente fazia? Era uma das coisas mais geniais que eu achava que a gente fazia lá. A gente pegava um período de tempo, olha, vai chover tanto. Qual que é o melhor jeito de operar essas usinas, né? O que era isso? Você tinha que saber, pô, se vai chover, eu vou esvaziar o reservatório aqui, para a hora que vier a chuva eu recompor o reservatório, não jogar água fora, não deixar ter vertimento, né? Uhum. E fora disso, eu só faço, eu quero operar mais cheia, porque a queda é maior, fica mais, com a queda maior a mesma água gera mais energia. É uma busca de eficiência, só que trabalhando o dado, né? O tempo todo. O tempo inteiro. Só que a gente pegava um período de tempo... E uma tempo... aposta, né? Então, mas qual que era a ideia? A gente tentava, era uma coisa ambiciosa, né? Que a gente sabe que não dá para fazer, mas era muito legal tentar. Você pegava um período e falava, vamos supor que eu sei tudo. Qual que é o melhor jeito de operar esse sistema? Você rodava lá um algoritmo de otimização e ele falava, o melhor jeito de operar o sistema é assim. Então ele esvaziava no momento certo, enchia no momento certo, tudo não invertia, gerava energia com a queda alta e tudo. Aí você falava, agora pega isso daqui, vamos botar uma rede neural para aprender o que o algoritmo pensa. Porque na vida você não sabe quanto vai chover, né? Mas se ela tiver algumas informações, ela conseguir, pô, agora vai chover, eu vou esvaziar, não sei o quê. E aí, com base nisso, a gente criava regrinha para os operadores. Se acontece isso, acontece aquilo, esvazia. Se acontece isso, acontece aquilo, enche. E aí a rede treinava, então, era um jeito de ter um operador bom, né? Ela nunca ia ser igual o cara que sabia tudo. A gente brincava que era o Deus, né? Ele sabia quanto ia chover antes e tudo. Meses antes até. Mas então ela fazia aprendendo. Essa era uma aplicação que a gente tinha de inteligência artificial. Ela aprender como operar bem o sistema para daí ela tomar o lugar da operação e ficar dando a sugestão para o operador. Acho que é melhor esvaziar, acho que é melhor encher por causa disso, por causa daquilo. Essa era uma das coisas que a gente fazia. E acertava, Donato? Então, chegava assim, se o Deus lá era 100, né? A rede chegava em 35, 40, tá certo? Mas já era muito melhor do que era feito. Então, que chegava em 10, 15. Né? Então, era um ganho muito bom assim, de produtividade, de operação. A outra coisa, vamos prever chuva, vamos prever vazão. Naquela época o sistema era muito diferente de hoje, né? Era hídrica e térmica. E a gente fazia tudo que podia com a hídrica para não ter que gerar a térmica para evitar aquele custo, né? Isso é uma coisa interessante, porque o sistema mudou tudo isso esse tempo, entrou solar, entrou eólica, entrou geração distribuída, entrou tudo isso. E os modelos são os mesmos, eles tentam desligar a térmica usando a hídrica e acham que todo o resto vai se comportar do jeito que foi previsto, né? Então a gente está defasado em termos de sistema de otimização da operação do sistema há uns 20 anos, né, se for ver. Mas uma das coisas que a gente fazia nesse laboratório era isso. A outra era prever chuva. Então, se eu sei que vai chover tanto, tomo as medidas mais rápidas para preparar o sistema, né? E uma outra coisa que a gente às vezes não pensa muito, né, é que dependendo da regra comercial que se tem, né, você vai construir uma usina. No caso, construir uma hídrica, por exemplo. Dependendo de como que a energia que ela gera vai ser valorizada, compensa você fazer uma hídrica com mais barragem, com menos barragem, com mais máquina, com menos máquina, né? Então, lá em 2001, nos anos 2000, 2001, 2002, a nossa ideia foi exatamente essa. Olha, se eu mudar a regra de operação, eu mudo o tamanho de uma nova usina? Então, a gente fez vários testes, né? Que depois acabou virando minha tese, que era, olha, se eu valorizar a energia na ponta, diferente do que eu valorizo durante o dia, que é uma discussão que a gente está tendo hoje, eu faria uma usina diferente. Aí a gente fez um algoritmo que dimensionava a usina com diferentes regras comerciais. E era impressionante, sabe? Uma hora a usina ficava maior em termos de máquina, porque se valorizar a ponta, essas coisas, ela põe mais máquina. Uma hora a usina ficava menor, porque eu só valorizo a energia que ela produz mesmo firme. Você fala, não, agora eu valorizo, por exemplo, a energia aquela energia que ela gera quando está chovendo muito, ela pode vender e fazer o que quiser com isso, que o pessoal chama da secundária. Puta, a usina já mudava de tamanho. Então, essas coisas assim, agora um algoritmo para conseguir dimensionar uma usina, ele tem que simular a operação do sistema, tem que fazer um monte de conta econômica e tudo. Aí era um algoritmo que usava também, era inteligência artificial, hoje o pessoal chama de inteligência artificial, mas era um método de otimização que conseguia trabalhar com essas complexidades, que era inspirado lá no Charles Darwin, né, que se chamava de algoritmo genético. Ele criava vários indivíduos, cada um era uma solução do problema, avaliava esses indivíduos, misturava os indivíduos, dando mais chance para aqueles melhores se combinarem e ia produzindo soluções cada vez melhores, até que você não garante que chegou no ótimo, mas você garante que chegou numa solução bem boa, pelo menos se você comparar com onde você começou, né? E aí cada solução no fundo era o tamanho de uma usina que você colocava ela no sistema, simulava a operação dela e via o resultado que dava. Mas quanto vira de dinheiro? Depende da regra, e botava a regra econômica, era isso que a gente ia fazendo. Deu para ver
eu sei que você vai chegar aí daqui a pouco na pergunta, né? Que é um ponto da nossa conversa aqui, né? Da ideia de trazer o Donato para o ABGD News e contar um pouco disso tudo. Mas eu ouvindo ele falar aqui agora, eu já estou entendendo a história de para onde vai a tarifa. Acho que está aí, né? É um aprendizado, né? De você ir trabalhando as variáveis, né? Eu estou vendo isso um pouco, nós estamos vendo isso um tanto aí olhando um pouco para o meu universo, no universo da GD. E aí você fala, bateria ainda não vale a pena dentro da perspectiva financeira, né? Aí você começa, não, mas peraí. Aí você começa a mudar as variáveis, aí você fala, não, peraí, em alguns casos sim. É porque você olha só, se você estiver olhando de repente só para uma variável, claro, sim. Mas quando você começa, não, mas não tenho qualidade de energia, perco a produção, tem que setapear de novo, tem que fazer um setup. Né? Você fala, não, então peraí, ela já começou a valer a pena. Ela não estava, que é um tanto quanto você está dizendo aí, quer dizer, tomar uma decisão de fazer uma usina hidrelétrica passa por isso e olha o quanto isso, sinceramente, deve fazer diferença no Donato, no pelo que eu estou entendendo, nós aqui te ouvindo, quer dizer, todo o pontapé da tua vida é a tua tese. É isso, né? Essa tese que virou a tese. Depois do seu Geraldo. Depois do seu Geraldo da tese. O Geraldo e a tese, né? É isso, né? Perfeito. A tese a gente aprendeu muita coisa, né? Mas aí eu acho que até uma questão muito até para os jovens e tudo, né? Era a questão assim, olha, eu acho que assim, o meu orientador lá, o professor, tinha muita visão. Ele falava, olha, o importante é você imaginar a tua carreira, né? Que nem se fosse se você tivesse vestido um cinturão, né? Quando você entra na faculdade e tal, o pessoal te mostra que existe o cinturão. Aí conforme você vai aproveitando as coisas que estão lá e vai estudando e tal, e não precisa ser exatamente faculdade, acho que quem está trabalhando está aprendendo sempre. Então o ponto é que você tem que conseguir ir botando nesse cinturão as ferramentas, né, que te ajudam a resolver quaisquer problemas. E aí você vai tirando cada hora uma, né? E eu já tinha essa ideia de eletricista, né, com a chave de fenda, com alicate, essas coisas. Vamos lá juntar as ferramentas. Então, essa parte da ciência de dados e tal, o que ele fazia a gente enxergar? Ele fazia a gente pegar um monte de coisa que parecia muito complexa e, de algum jeito, falar, nossa, entendi, olha, por exemplo, se a gente for hoje lá no site da CCE, tem mais de 30 mil consumidores no Mercado Livre, né? Cada um consome energia de um jeito, não tem, né? Se a gente for ver o quanto eles consomem no ano, com um algoritmo de inteligência artificial, a gente consegue transformar os 30 mil clientes em 44. Desses 30 mil, 44 explicam esses comportamentos. Com 44, você consegue pensar em produto, consegue pensar em precificação, consegue pensar em tipos de contrato. Agora, com 30 mil, você não consegue. É muito. A gente, quando passou de 3, a gente já tem dificuldade. Menos 44 não é fácil. Então, essa parte da ciência de dados ajuda a gente a organizar as informações. A outra parte a gente. Tá bom, mas qual que é a relação entre essas coisas? Você começa a olhar para elas, você não consegue achar a relação entre elas, né? E aí, essa parte da inteligência artificial e tudo ajuda a achar, né? É por isso, então, que é ciência de dados e inteligência artificial no mundo da energia. Exatamente, a gente junta isso. Essa questão do para onde vai a tarifa, isso, né? Que se você comentar, o que é aquilo, né? A gente entende realmente que está uma coisa complicada esse negócio de tarifa, porque uma hora sobe, outra hora desce. Aí alguém fala que subiu por causa de não sei o que, depois caiu por causa de não sei o que lá. Aí sai uma notícia que vai baixar, dali uma semana sobe, né? Então, você fala, cara, o que está acontecendo, né? Por exemplo, saíram 2 revisões tarifárias esse ano, né? Uma da CEMIG e a outra da Enel São Paulo. 2 empresas grandes, 2 empresas do Sudeste, 2 revisões tarifárias. A da CEMIG, mais 13%. A da São Paulo, menos 2%. Aí como é que você explica para alguém que está lá, né? Cara, por quê, né? Aí o pessoal, mas será que esse menos 2 é para sempre? Vai toda hora cair aqui? E será que o 13 lá toda hora vai subir lá? Então, o que está acontecendo com cada um, né? Aí o que a gente, olhando bem de longe assim, começou a perceber? Olha, aquela tarifa ali tem várias componentes. E cada componente daquela tarifa, ela existe, tem alguma coisa que faz ela mudar, né? Como é que a gente entende as principais componentes? Aí a ciência de dados ajuda. A gente organizou todas as informações e viu aquelas que são mais relevantes. Aí fala, poxa, mas o que está... Como é que elas se relacionam, né? Aí a gente conseguiu criar um modelo que foi fazendo o seguinte, olha, para o consumidor, ele não quer saber de componente, tá certo? Ele quer saber qualquer compra, claro, né? E a hora que a gente olha historicamente,
se a gente pegar de 2013 para cá, a gente vê a tarifa subindo muito mais que a inflação, né? Então, o consumidor está desesperado lá. Quem está na sua casa, no seu comércio, a tarifa cresce mais que o salário. Se o salário subir como a inflação, já está ótimo. Você imagina que está perdendo. Né? Renato, desculpa te fazer um corte aí. E Aí, o Guilherme, pessoa física, né? Eu vi isso, né? Eu também, né? Assim como você saiu de São Carlos para São Paulo, né? Eu saí do interior de Minas para o litoral de Minas, né? Eu fui estudar em Juiz de Fora. E me lembro quando eu fui fazer a conta para morar, né? Meu pai pediu, falou, faz aí, levanta aí, aluguel. Eu me lembro que a conta, ou a linha, né? Água, luz, telefone era uma linha só, porque era pouco representativo, né? Não, você fala, que vai dar X? Tudo bem, ainda que minha condição de vida era outra, solteiro e tal, enfim, mas mesmo assim, você não olhava para a conta. Você não, a conta de energia era um negócio, você fala assim, tá, tem energia e tem conta, né? E é isso. E hoje não, hoje realmente é um negócio que, né, nos últimos anos, e em função, claro, que você está colocando aí desse crescimento, anda acima da inflação. Tudo bem, a gente está com ela relativamente controlada aí desde o plano real, né? Mas mesmo assim, né? Você vê o quanto foi que nos últimos anos... Dona, deixa eu só queria pontuar, porque como a gente fala também para o público em geral, eu queria só que você situasse em que pé que está isso. Quer dizer, nós apresentamos aqui a Volt Robotics, e dentro dessa ciência de dados e inteligência artificial no mundo da energia, vocês criaram uma plataforma para onde vai a tarifa. Perfeito. É isso, né? Então, só para as pessoas ficarem com isso bem compreendido. Então, o que a gente fez? Falou, olha, vamos organizar essas informações de tarifa, né? Vamos ter um serviço que fica atualizando quem precisa para saber o que está acontecendo, né? E vamos começar, o que está determinando o valor da tarifa são vários itens, inclusive o comportamento do consumidor. Vamos começar a simular o comportamento do consumidor e ver o que isso faz com a tarifa. Então, o que a gente faz? A gente fez os levantamentos, olha, de 2013 até 2022, a tarifa residencial, em média no Brasil, subiu 45 pontos percentuais acima da inflação. E para uma pequena indústria, 49 pontos percentuais acima da inflação. É muita coisa. Então, o que acontece? O consumidor, quando ele está vendo esse custo, ele fala, o que eu faço para sair desse custo? E aí, o que ele faz? Olha, tem algumas opções. As indústrias, elas migram para o Mercado Livre. Na hora que elas migram para o Mercado Livre, elas compram energia de uma usina específica que está ofertando num preço melhor do que aquele da distribuidora. Tem também incentivo. Tem usinas as pequenas centrais hidrelétricas, as usinas da biomassa, as usinas eólicas, as solares, quando você compra energia delas, você tem um desconto, você não precisa pagar um pedaço de uma conta da fatura. Então, é um incentivo. Então, os consumidores que podem vão fazendo essas escolhas. Para o consumidor de casa e tudo mais, ele vai para micro e para mini geração. Ele instala o seu painel normalmente e tal e vai para reduzir sua conta. Conforme os consumidores vão fazendo isso, quem paga a conta muda e os custos mudam. Então, o que a gente faz? A gente pega essa nova base de cálculo, né, quem vai pagar a conta e os custos novos, e simula uma nova tarifa. E apresenta de novo para os consumidores. Aí o consumidor, com aquela nova tarifa, ele vai tomar as ações dele. E a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Para saber o que fazer nessa hora, é que vem uma inteligência artificial, que é um algoritmo que olhou para o passado, viu como é que o consumidor se comportou e ele extrapola isso para frente. E aí a gente consegue sair para cada distribuidora. A gente trabalha hoje com 26 distribuidoras que dão 90% do mercado brasileiro. A gente consegue saber o que vai acontecer com a tarifa dela. Então tem distribuidora que a tarifa vai aumentar muito daqui até 2030. Está 30% acima da inflação. E tem distribuidora que vai diminuir daqui até 2030. Por quê? Cada uma tem uma história, cada uma tem um item de custo que vai aumentar, um custo que existe hoje que vai acabar, um desconto que existe hoje que vai sumir e a tarifa vai aumentar. Então é isso que a gente fez. E como que a gente organizou isso? Primeiro, para cada distribuidora a gente solta a curva, né? Um cone que a gente chama de onde a tarifa vai, ou por onde a tarifa vai estar nos próximos anos. Então não é um valor, é um cone. E aí nessa confusão toda, o que a gente fez? A gente pega o algoritmo e fala para ele, olha, varia uma coisa de cada vez. Tudo que você pode variar, varia uma coisa de cada vez. Então, se vai chover ou se não vai chover, se a gente vai conseguir acabar com o óleo diesel da Amazônia ou não, que é essa história do governo da partir da semana passada, retirou o custo. Aí,
Para aquela distribuidora, a gente vai tirando um de cada vez e ver qual que tem maior impacto na tarifa e faz o que tem mais impacto porque tem menos impacto. Então, às vezes tem 10 itens, mas tem 3 que são os principais. Fala, olha, você tem que prestar atenção nesses 3. Então, por exemplo, para quem está lá desenvolvendo um projeto de GD, muitas vezes quer fazer um investimento numa fazenda solar. Onde que eu faço? Cara, como normalmente ele vende a energia dele associada a um desconto na tarifa, é melhor ele ir trabalhar onde a tarifa vai crescer mais do que onde vai crescer menos. Então, por esse gráfico, ele consegue saber. E para saber se a escolha dele está certa ou não, ele já sai com os 3 itens que ele tem que ficar acompanhando. Então, ao invés de acompanhar 10, só acompanha 3. Esse cara a gente chama de tornado. Então, ele sai com uma curva, que é o cone, onde a tarifa vai estar, e um tornado, falando quais são os 3 itens mais importantes. Aí a gente falou, mas tem muita coisa acontecendo toda hora. Então, o que a gente faz? Toda semana, a gente pega o que está acontecendo na tarifa, tipo essa história que eu acabei de contar da CEMIG da Enel, e explica ela, que é o que a gente chama de tradução tarifária. A gente faz a explicação sem usar nenhum termo técnico, porque a gente acha que um dos problemas das pessoas se afastarem desse mundo da energia e da tarifa é igual lá no passado, não sabia o que era fase, que era não sei o que. Hoje em dia o pessoal não sabe o que é PIS, COFINS, ICMS, essas coisas tudo na conta. Então a ideia é não usar nenhum termo técnico, TUS, de fio A, fio B. O pessoal sai correndo, né? Então a gente coloca esse que a gente chama de tradução tarifária, que explica. Se acontece alguma coisa que vai impactar muito a tarifa, a gente solta uma notícia rápida, que a gente chama de plantão tarifário, né? E além disso tem o que a gente chama de canal tarifário, que é um caminho para a pessoa poder entrar em contato com a gente e tirar dúvida. E, por fim, uma vez por mês, a gente faz o que a gente chama de um aulão tarifário. E aí a gente explica o que aconteceu no mês passado, os principais pontos, numa linguagem simples e tal. E isso tudo para quem contrata vocês, conforme o tamanho dele no mercado, é isso? Isso, é para quem contrata a gente. Aí tem gente que fala, não, olha, eu estou querendo entrar nesse negócio, eu só quero saber a projeção da tarifa da distribuidora que eu tô onde tem o terreno lá e tal. Esse daí tem um perfil, um produto para ele, né? Fala, não, olha, eu estou trabalhando nesse negócio, isso daí virou realmente a minha vida profissional, então eu quero estar bem informado desse negócio. Então tem outro pacote que tem muito mais coisa, esse aulão, plantão, tudo mais. Então é isso, são serviços diferentes dependendo da necessidade do cliente. Normalmente quem contrata a gente é o pessoal que está investindo em micro e mini geração, né? É o pessoal que está colocando fazenda, então tem um plano de negócios, aí quer saber, pô, eu invisto no Pernambuco, ou invisto na Alagoas, ou invisto em São Paulo, ou invisto em Minas. Aí a tarifa de cada lugar é muito importante para ele. E também agora, com essa questão de o mercado poder ser livre para os consumidores menores, né? Todos os consumidores, ainda nas casas ainda não, mas todo mundo que está na... Que está no ar, que está na alta tensão. Todo mundo que está na alta e na média tensão poder ficar ali. O pessoal que está se preparando para estar ofertando energia para esses clientes. Porque normalmente também, um dos jeitos de conseguir se comunicar bem com o cliente, falou, olha, sabe a tua conta que você tem hoje? Você vai ter 20% de desconto sempre, a garantia sou idiota, né? E aí, mas para dar essa garantia tem que estar bem respaldado, não precisa saber como é que está a tarifa, porque se de repente ela tomar ali uma trajetória, né? E você não ter receita suficiente para honrar os seus compromissos que você assumiu para construir uma usina e tudo, você vai ter problema. Então a ideia é ajudar o pessoal a escolher bem as áreas, sabe? E bem com o pé no chão mesmo para tomar a decisão. Faz quanto tempo que a plataforma tá no ar? Olha, a gente começou a desenvolver já tem 9 meses, né? Mas a gente lançou em junho, né? No Rio de Janeiro, lá no encontro dos agentes do setor elétrico. Pelo brilho nos olhos dele, né, Guilherme? O negócio tá dando certo. Né? Tá dando bastante trabalho até agora. Tá bom. Lembra do seu Geraldo. Exato. Então, quando fiz o convite para o Donato vir, estar aqui conversando conosco, o que está acontecendo agora, ele me explicou essa lógica, né? E na hora que eu ouvi, falei, pô, isso faz todo sentido, né? Principalmente para o nosso setor, né? Que está cada vez buscando mais, o desafio é cada vez maior, né? A gente tem avançado ano a ano, né? A GD tem sido realmente uma bolsão de oportunidades no Brasil inteiro, pela característica da fonte, né? Principalmente a solar e a forma como você pode operar. Só que os desafios estão começando a surgir, já não, né? Já mudou, você já não tem a compensação, vamos chamar da 482, 1:1, já mudou. Agora entra o fio B. Aí agora, com essa resolução 1059 que a ANEEL colocou aí, que a gente está discutindo, você já não tem o B optante, já não pode mais, ele tem que fazer a opção de voltar para o A, enquanto a gente discute, claro, né? Agora, com a questão de você começar a ter áreas que já estão com muita geração, a carga é menor do que a geração,
Então a gente tem toda essa discussão também que a gente sabe que está acontecendo do famoso fluxo reverso, que ficou famosíssimo agora nas últimas semanas, últimos meses aí. Então tudo isso ajuda o mercado a tomar decisão. Então, peraí, então vamos olhar aqui qual é a tendência, né? Não dá para ficar olhando só para agora, né? Então, quando o Donato me explicou isso, eu falei, puxa, isso é muito bom para o nosso associado, né? Para o associado da BGD, saber que existe isso, né? Que ele pode olhar para isso e daí ele ter uma capacidade de decisão mais assertiva, né? Acho que é isso. É verdade. Eu acho que essa ideia é tão boa, né, Guilherme, que parece minha e sua, né? É sua, né, irmão? Quando eu comentei contigo, eu falei, isso merece um podcast, né? Eu falei, vamos levar para a BGD News. Porque veja então. você é economista e eu jornalista. Comunicação é tudo que ele falou. Pronto. Que tem plantão, que tem não sei o quê. Tô achando que essa ideia é nossa. Mais ou menos isso. E aí, já trazendo para o nosso associado, né? A Volt está chegando conosco também, ótimo. né? E a gente vai disponibilizar esses acessos, né? Aquele que for associado à BGD vai ter um benefício, né? Junto à plataforma, enfim, a gente está acabando de estruturar isso, conversar isso, mas a ideia é essa, ofertar isso, acho que é algo muito bom para o mercado, ajuda o associado e ajuda ele a tomar uma decisão melhor. Né? Donato, podcast bom é assim, passa muito rápido. Então, antes de encerrar, eu poderia aqui te pedir as famosas considerações finais, mas hoje eu não vou fazer isso não. Hoje eu vou pedir para você falar a tua visão do nosso mercado. Como é que você vê hoje a energia no Brasil? Você tem muita experiência, embora seja jovem, mas eu quero também que você diga o nome da tua esposa, porque senão ela vai dar bronca depois. Minha esposa, não sei o quê, não falou o nome dela. Boa. Tem que falar. Não, eu sou casado com a Suzane. Sim. Sou o pai do Jean e da Anne. Opa, né? Parabéns. O Jean é 19, a Anne 15, já então passou rápido, mas valeu, passou bem passado. E olha, a gente olhando para frente, vendo a perspectiva, né? Eu acho que a gente, ao longo dos últimos anos, o setor elétrico foi crescendo de um jeito assim que está gerando alguns desequilíbrios, né? Hoje em dia tem uma parcela muito grande da conta que é para pagar a conta de alguém. Então, quando a gente paga a nossa conta, está pagando o que o pessoal fica chamando de subsídios e não sei o quê, mas alguém está pagando menos para alguém pagar mais, né? Eu acho que o Brasil, do ponto de vista energético, né, a gente tem hidroeletricidade, a gente tem biomassa, a gente tem sol, a gente tem toda a parte de biogás, a gente tem vento, né, uma abundância ali no Nordeste. E olha que a gente nem entrou em maré motriz, outras coisas. Então, assim, tem muita fonte já que tecnologicamente já é viável e tudo. A gente vive uma coisa muito diferente do resto do mundo. Porque aqui é uma briga assim, qual fonte vai desenvolver mais, né? No resto do mundo é aqui que eu faço, né? Da onde que eu vou tirar energia? O nosso problema hoje é uma questão de priorização, né? Então, acho que uma das questões que ficou muito evidente assim, com a guerra da Rússia, né? Que é uma grande fatalidade, é que a gente tem que criar um mercado de energia mundial, né? E nessa hora desse mercado de energia mundial, acho que a gente tem muito a ganhar. Integrando a América do Sul do jeito tradicional, já com sistemas de transmissão e tudo, a gente vê hoje a Argentina passando dificuldade e a gente jogando energia fora aqui porque está vertendo, a gente chama vertimento turbinável ou curtailment, é sempre um nome bonito para uma coisa ruim, né? Quando é nome muito bonito em inglês, eu já fico assustado hoje em dia, porque normalmente é alguma coisa que não é bom. Então a gente está falando para a usina solar não gerar, para a eólica não gerar, e está falando para a hídrica deixar a água passar pelo lado que não vai gerar. E tem gente do lado pagando gás caro, pagando energia cara. Então, se a gente integrar a América Latina, já é um grande passo, né? Temos que apressar isso. E o que está aparecendo como o gás aí que é feito a partir do vento, do sol, de tudo, que é o tal do hidrogênio, né? A gente tem a chance de ter um mercado mundial disso, gás indo para um lado e para o outro, sendo produzido com energia renovável brasileira, né? Então, assim, eu acho que o mundo tem muita oportunidade para a gente e dentro de casa a gente tem essa lição de acabar com esse negócio de um pagar a conta do outro, né? E a gente trazer muito mais sinal de eficiência. Você imagina, por exemplo, veículo elétrico. De madrugada, a gente está com as hidrelétricas, né, jogando água pelo vertedouro porque não tem carga, né? O sistema elétrico inteirinho ocioso, porque ele foi dimensionado para o pico do fim da tarde. Fora do fim da tarde, o sistema é ocioso. Tem linha de transmissão sem passar energia, tem transformador sem passar energia. E se a gente pega e dá um incentivo, olha, se você carregar o seu carro à noite, a tarifa é bem menor. A gente vai estar pegando uma infraestrutura toda que já existe e vai estar usando para um cliente novo. O que vai acontecer?
a tarifa cai para todo mundo. Então o que a gente está precisando agora é trazer esses sinais de eficiência e tudo e aproveitar bem o sistema que a gente tem. Tem falado muito isso no FASE lá, né? O FASE é muito bem gerido, tocado pelo Mário Menel, né? E ali estão 30 associações, né? O FASE é o Fórum das Associações Setor Elétrico, a qual a BGD é uma das signatárias, né? E aí a gente está nesse ponto agora. Eu acho que, concordo, né? Não é uma percepção somente minha, muitos estão com essa mesma ideia. Olha, a gente está precisando sentar na mesa as associações do setor, mas o setor como todo, o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL e tudo, e ir para essa discussão, amadurecer essa discussão. Quer dizer, olha, então, como é que a gente vai crescer de forma estruturada, né? Parar de olhar, de certa forma, para o umbigo, né? E entender como é que o país oferece mais competitividade, porque, na verdade, você ganha de forma macro. Aí, um olhar mais economista que sim, ganha todos, né? Ganha a indústria, ganha a mobilidade, ganha o meio ambiente, ganha, então... E a gente pode, né? Acho que o nosso problema é um problema bom, né? De como é que a gente equilibra essas forças. Tem eu acho que eu vou falar isso, não é por causa do que o Crispim é economista, mas eu brinco muito com o pessoal, né? E eu posso brincar com isso porque eu fiz engenharia, né? Que o setor precisa de mais economistas, né? Tem muito engenheiro. Por quê? Ao longo do tempo, a gente foi criando várias regras em que toda vez que um custo aparecia, a gente rateava o custo de algum jeito, né? E aí o que acontece? Se acaba não alocando o custo para quem promove aquele custo. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um problema, às vezes, que é no fim da tarde e fala, nossa, vai faltar potência, né? O que é isso? Eu preciso ter um monte de máquina pronta para operar para atender aquele pico. Se eu não tenho, começa a ficar desesperado. Vai ter um apagão no fim da tarde. Como é que ele estabelece tudo de novo? Vai falar, tem que ter potência. Qual que é a ideia? Fala, olha, quem que vai pagar por essa potência, essas máquinas a mais? Se você falar que quem vai pagar por essas máquinas a mais é quem consome das 5 às 19, o que acontece? O cara vai querer fugir dali. Acabou de resolver o problema. Por mais que você vai botar a máquina, mas todo mundo vai querer fugir dali. A hora que todo mundo foge dali, não tem mais aquele pico de consumo ali, você não precisa mais da máquina. Então você evitou um baita custo. Então essas coisas que a gente tem que começar a colocar. O exemplo que eu dei do carro carregar à noite, nossa, lá à noite, se eu estou com todo o sistema ocioso, carrega à noite, né? Os carros já vêm hoje com esse negócio, olha, eu vou te botar na tomada agora às 8 da noite, mas você só carrega a partir da meia-noite. O carro já vem com isso. Faz isso, vamos botar os carros para carregar à noite. Outra coisa, só para a gente fechar. Pega, por exemplo, a solar, né? O pico é 10 da manhã. Cara, se você carregar também o teu veículo naquele horário e tal, não sei o quê, né, em determinadas regiões onde tem geração solar, é mais barato do que em outros. Você pega a geração que está no local e já usa aumenta o consumo no próprio local. Você evitou um monte de energia circulando para um lado e para o outro. Então, essas coisas que a gente tem que começar a trazer. Tem que trazer muito sinal econômico de preço para trazer eficiência e o que eu acho que é o mais fundamental, né? Educar as pessoas. O setor tem que conseguir se comunicar com as pessoas numa linguagem simples, descomplicada, porque se as pessoas entenderem, elas vão fazer isso. Opa, quer dizer que se eu chegar em casa e deixar para tomar banho às 8h30, vai ficar mais barato do que eu chegar às 18h tomar banho? Olha, eu vou ligar minha máquina de lavar roupa, eu vou comprar um timer, porque eu ligo ela às 4 da manhã, ela lava, a hora que eu acordo eu vou lá e estico a roupa. E ficou muito mais barato que se eu lavasse a roupa na hora que eu cheguei do trabalho. As pessoas vão entender isso de forma mexeu no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Mas se não entender, se não tiver comunicação, né, se não tiver bons jornalistas, né, depois alguém que consiga traduzir essas coisas para as pessoas, elas não vão responder. Como é que você vai responder um negócio que você não entende, nem sabe o que é? Donato, por favor, deixe o endereço eletrônico da Volt Robotics, como é que as pessoas fazem para ter acesso a você, a tudo isso que você contou aqui para a gente. Tá joia. Na Volt Robotics, é Volt Robotics, voltrobotics.com.br, essa é a Volt, né, o site da Volt. Se quiser saber sobre a tarifa, é só digitar paraondevaiatarifa.com.br, já entra direto na página da tarifa, para onde vai a tarifa, tudo junto.com.br, já entra no site da Volt. E se quiser falar com a gente, contato@voltrobotics.com.br. Vou repetir aqui o site então para você, Volt Robotics, que forma uma palavra só, voltrobotics.com.br. Obrigado pela presença, Guilherme, é com você. Bom, acho que foi dito muita coisa aqui, talvez tivéssemos ainda muito mais por dizer, mas eu concordo com essa tua fala final. Eu tenho nas minhas andanças aí para falar da GD e do setor, a gente fez uma palestra, uma fala que era energia, o óbvio oculto, né?
Energia é um negócio que é tão óbvio para a gente que a gente não percebe, a gente se acostumou a ter, né? E agora a gente está tendo que debater sobre isso, né? E é muito interessante. Eu acho que passa assim, né? Eu falo que é uma evangelização, mas é uma educação também, né? A gente começar a educar sobre isso, né? Acho que esse é um ponto fundamental. A gente tem buscado fazer muito isso aqui na BGD, a gente tem o Roadshow, né? A carreta que roda aí o Brasil inteiro dando curso, capacitação, terceiro ciclo já, a própria BGD News, isso aqui que nós estamos fazendo, isso aqui depois vira um material rico, está colocado nas redes, está no YouTube da BGD, da BGD News, é gratuito, então é muita informação. Acho que a gente passa assim por educar, por doutrinar as pessoas para que entendam como é que essa coisa acontece, né? Quando eu bato o dedo no interruptor, não é magia, né? Tem muito trabalho, tem o seu Geraldo por trás disso, né? Donato Filho, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, parabéns pela ideia de juntar ciência de dados, inteligência no nosso mundo, no nosso setor que é tão especial. Obrigado mais uma vez pela presença. Não, eu que agradeço a BGD pela oportunidade e acho que tem conversa aqui para seguir mais alguns. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. A gente vai desligar ali, mas a gente continua. Gente, obrigado, Donato. Obrigado. Valeu. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez. Donato, muito obrigado, muito obrigado. Prazer. Até uma próxima. Até. Estamos sempre disponíveis. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News. Visite as nossas redes sociais, dê uma olhadinha lá no nosso site, tem muita coisa feita com muito carinho para você. Tchau para vocês, tudo de bom. Tchau, gente.